Essa semana, assim como na passada, o ciclo apresenta duas porções em sequência. E isso não ocorre de forma casual, porque o texto deixa de tratar apenas da organização da vida em termos práticos e passa a expor um ponto mais fundamental: o momento em que a realidade começa a ser interpretada de forma incorreta, ainda que no início isso não se manifeste como erro evidente. Existe uma tendência recorrente de imaginar que o desvio começa quando uma ação claramente inadequada é realizada, como se o problema estivesse localizado no comportamento visível. No entanto, o que essas porções revelam é que o processo se inicia antes disso, em um nível mais sutil, onde não há ainda ruptura aparente, mas já existe uma alteração na forma como a realidade é compreendida. Esse ponto está diretamente ligado àquilo que na estrutura noética corresponde à primeira lei, a proibição da idolatria. Quando se fala em idolatria, a maioria das pessoas ainda pensa em imagens, estátuas, rituais antigos. Mas o texto não está preso a isso. Ele está falando de algo muito mais interno, porque a idolatria na raiz não é apenas o que a pessoa adora, é o que ela coloca como fonte. É aquilo que passa a sustentar suas decisões, aquilo que ela começa a seguir, mesmo sem perceber. E isso acontece de forma muito mais sutil do que parece, porque nem sempre a pessoa decide trocar. Às vezes, ela só começa a deslocar. Começa a se orientar pelo desejo imediato, pela validação, pela carência, pela necessidade de controle. E pouco a pouco, isso começa a ocupar o lugar daquilo que deveria orientar. Então, para que isso seja compreendido com precisão, é necessário afastar a leitura limitada que reduz essa lei a práticas externas de adoração. O que está em jogo aqui é algo mais estrutural, a preservação da referência correta. Porque o primeiro desvio da humanidade não ocorreu como uma negação explícita da origem, mas como uma reorganização equivocada da forma de se relacionar com ela. Houve uma tentativa de atribuir importância central àquilo que era percebido como intermediário. Forças, sistemas, mecanismos, deslocando, ainda que de forma sutil, aquilo que deveria permanecer como referência. E esse ponto não aparece como uma interpretação isolada. Ele é justamente extraído do tipo de leitura que foi trabalhado no último vídeo da playlist de conceitos, quando falamos sobre Exagadot. É ali que esse processo se torna visível. Não apenas no que aconteceu, mas na forma como aconteceu. As Exagadot mostram que o desvio não começa como ruptura, mas como um deslocamento progressivo, quase imperceptível. E que a realidade começa a ser reorganizada a partir de elementos que não ocupavam originalmente o lugar central. E é exatamente isso que torna esse tipo de erro tão difícil de reconhecer no início. Porque ele não se apresenta como ruptura, mas como ajuste.
não como negação, mas como reorganização que parece à primeira vista funcional. E justamente por isso ele se instala sem resistência. A partir do momento em que aquilo que não é fonte passa a ser algo para o centro, a leitura da realidade começa a se alterar. Não porque o mundo mudou, mas porque o ponto a partir do qual ele está sendo interpretado já não é o mesmo. E isso tem uma consequência decisiva. A pessoa continua vivendo, continua decidindo e continua construindo, mas já não faz isso a partir de uma base confiável. A percepção passa a alterar de forma deslocada. E aquilo que antes seria reconhecido com clareza começa a perder definição. Por isso, a primeira lei noética não deve ser entendida como um elemento isolado dentro de um conjunto maior, mas como fundamento que sustenta todos os demais. Quando essa referência é preservada, existe um eixo que organiza a percepção e orienta as escolhas. Mas, quando ela é deslocada, todo o restante passa a se reorganizar a partir desse novo ponto. Ainda que isso não seja percebido imediatamente. E é exatamente esse o ponto de partida dessas porções. Não o erro visível, mas o momento em que a realidade começa a ser lida a partir de um eixo que já não corresponde àquilo que a sustenta. E a partir daí, o que se segue não é um colapso imediato, mas um processo progressivo, silencioso e cumulativo de desorganização. A partir do momento em que a referência é deslocada, como vimos, o efeito não se limita a uma alteração conceitual, nem permanece restrito a um campo abstrato ou crença. Ele começa a atingir diretamente a forma como a realidade é percebida. E é exatamente aqui que o processo se torna mais difícil de identificar, porque o que está sendo comprometido não é a capacidade de pensar, nem a inteligência, e nem a habilidade de formular argumentos. O que começa a se alterar é algo muito mais fundamental. A correspondência entre aquilo que é percebido e aquilo que de fato sustenta a realidade. Quando a primeira lei, a proibição da idolatria, é comprometida nesse nível estrutural, a consequência não é apenas uma mudança de orientação, mas uma perda progressiva de precisão na leitura do mundo. A pessoa continua avaliando, continua interpretando e continua tomando decisões, mas já não faz a partir de um eixo que garante clareza. E isso cria uma condição particularmente complexa, porque o erro deixa de ser reconhecido como erro. Não há necessariamente confusão evidente, não há necessariamente incoerência lógica. Muitas vezes, existe até a sensação de entendimento, de domínio, de convicção. E, no entanto, essa aparente clareza passa a operar sobre uma base deslocada, o que faz com que as conclusões, ainda que coerentes internamente, deixem de corresponder à estrutura real.
É nesse ponto que a tradição descreve a existência de um eixo entre estados de alinhamento e estados de distorção. Não como uma metáfora, mas como uma condição que afeta diretamente a percepção. À medida que a pessoa se afasta desse eixo, a sua leitura da realidade se torna progressivamente menos confiável, não por falta de esforço, mas por perda de referência. E isso tem implicações profundas, porque significa que determinadas ações não apenas geram consequências externas, mas alteram a própria forma como a pessoa percebe o que está fazendo. A percepção deixa de cumprir sua função orientadora e aquilo que deveria funcionar como limite interno passa a operar de maneira imprecisa. A vida, no entanto, não se interrompe por conta disso. Pelo contrário, ela continua com aparência de normalidade. As decisões seguem sendo tomadas, as relações continuam sendo estabelecidas, os caminhos continuam sendo percorridos. Mas tudo isso passa a ocorrer a partir de uma base que já não está alinhada. E exatamente isso que torna o processo silencioso, porque não existe um ponto claro de ruptura que indique que algo saiu do lugar. O que existe é uma transformação gradual na forma como a realidade é interpretada. Aquilo que antes seria percebido como inadequado passa a ser visto como possível. Aquilo que exigiria cautela passa a ser tratado com naturalidade. E aquilo que deveria ser evitado deixa de ser reconhecido como risco. E a partir desse momento, algo decisivo acontece. A pessoa deixa de apenas se desviar e passa a construir a própria vida a partir dessa distorção. Ou seja, o desalinhamento deixa de ser um episódio e passa a ser uma base. E é exatamente essa base que prepara o próximo nível do processo, onde o desvio deixa de ser apenas interno e começa a se manifestar de forma concreta, especialmente nas áreas em que a vida exige maior definição, maior responsabilidade e maior precisão na forma de se relacionar. Uma vez que a percepção já não corresponde com precisão àquilo que sustenta a realidade, o desalinhamento deixa de permanecer como um fenômeno interno e passa a se manifestar exatamente nos pontos em que a vida exige maior definição, responsabilidade, maior clareza de posição. E não por acaso, uma das primeiras dimensões a refletir esse deslocamento é aquela que envolve a união entre duas pessoas, porque é nesse ponto que a direção interna da pessoa deixa de ser apenas um estado subjetivo e passa a se tornar uma configuração concreta. É aqui que se insere aquilo que na estrutura noética corresponde à quarta lei, a proibição das relações ilícitas. E para que esse ponto seja compreendido com mais clareza, mais uma vez, é necessário afastar imediatamente a leitura superficial que reduz esse tema a comportamento ou uma lista de proibições. O que está em jogo não é apenas o ato, mas a estrutura da união que está sendo formada. As porções tratam esse tema com um peso singular, porque existem formas de relação que não constituem apenas variações dentro da experiência humana, mas
configurações que produzem uma combinação inadequada entre elementos que não deveriam ser conectados dessa maneira. Não se trata apenas de quem se relaciona, mas da própria lógica da união, do tipo de integração que está sendo estabelecida. Quando a referência foi deslocada e a percepção já não distingue com clareza o que pertence a cada lugar, essa distinção também se perde no campo das relações. E, a partir daí, aproximações passam a ocorrer sem que exista correspondência real entre as partes, sem que haja um eixo que sustente essa união de forma íntegra. O que se estabelece não é uma integração entre níveis, mas uma sobreposição restrita ao plano mais imediato na experiência. É nesse ponto que o conteúdo da matriz textual se torna decisivo. A mostrar que quando a união se reduz a um nível puramente físico, ela deixa de operar como um processo de integração entre dimensões e passa a funcionar apenas dentro do nível mais baixo da realidade. Isso não impede que haja continuidade, mas define a qualidade dessa continuidade. Porque aquilo que é produzido a partir dessa união tende a permanecer no mesmo nível em que foi gerada. Uma realidade mais fechada, mais limitada ao imediato, menos capaz de sustentar algo que ultrapasse a sua própria origem. Ou seja, não se trata de ausência de resultado, mas de um resultado que não se expande, que não eleva, que não integra. E é exatamente por isso que essas relações são colocadas em um nível de gravidade tão elevado, sendo equiparadas na tradição às maiores formas de ruptura, não porque o ato isolado seja o foco central, mas porque ele revela que a força de união, uma das mais intensas no ser humano, está sendo utilizada fora do eixo que preserva a sua integridade. Quando essa força é conduzida dessa maneira, ela não deixa de atuar, mas passa a operar de forma desorganizada, permitindo a formação de combinações que não deveriam existir. E isso introduz um elemento adicional, que a matriz textual destaca com profundidade: a vulnerabilidade à interferência. Quando a união ocorre de forma reduzida, limitada ao plano mais baixo, ela deixa de estar protegida por um eixo mais elevado e passa a se tornar exposta. E isso significa que aquilo que é gerado nesse contexto não é apenas limitado, mas também suscetível à entrada de elementos que não fazem parte da estrutura original dessa união. E a partir desse ponto, o impacto não permanece restrito à relação em si. Aquilo que é produzido começa a refletir essa mesma limitação. E a própria realidade construída a partir dessas uniões, passa a carregar um caráter mais fragmentado, mais imediato e menos integrado. Por isso, a quarta lei não deve ser compreendida apenas como uma restrição, mas como a preservação da integridade daquilo que tem a capacidade de unir, gerar e sustentar continuidade de forma coerente. Quando essa integridade é mantida, a união organiza a vida. Quando ela é comprometida, a união deixa de cumprir essa função e passa a contribuir para a desorganização.
E é nesse ponto que aquilo que começou como um deslocamento quase imperceptível na referência já se torna plenamente visível na forma como a própria vida está sendo estruturada. Quando a forma de união já não preserva sua integridade, o efeito não permanece restrito ao campo íntimo e nem se limita à experiência individual, porque aquilo que foi comprometido na base começa inevitavelmente a se expandir para a forma como a pessoa se relaciona com tudo aquilo que está fora dela. E esse movimento não acontece por uma decisão consciente de agir pior ou prejudicar o outro, mas como consequência direta de uma reorganização interna que já foi afetada nos níveis anteriores. É exatamente nesse ponto que o texto amplia o foco, saindo da dimensão da relação íntima e entrando na relação com o outro, em sentido mais amplo, onde aquilo que antes parecia uma questão privada passa a revelar o impacto direto na estrutura da convivência. E é aqui que se insere aquilo que, na estrutura noética, corresponde à quinta lei, a proibição do roubo. No entanto, para compreender esse ponto com precisão, é necessário, novamente, abandonar imediatamente a leitura simplificada, que reduz o roubo a um ato pontual de tomar algo de alguém. O que está sendo revelado aqui é algo muito mais profundo. Trata-se da interferência no que foi designado. A matriz textual deixa isso extremamente claro ao mostrar que a realidade não é composta por elementos soltos ou disponíveis de forma aleatória. Cada coisa que existe possui um lugar, um tempo e uma função específica. E essa organização não é apenas prática ou social, mas estrutural. Existe um fluxo que distribui, posiciona e sustenta cada elemento dentro da realidade, de modo que nada está fora desse arranjo. Quando alguém interfere nesse fluxo, seja de forma explícita ou mais sutil, o que está sendo afetado não é apenas o outro de maneira direta, mas a própria ordem que sustenta essa distribuição. E é por isso que o roubo, mesmo em pequenas proporções, é tratado com tanta seriedade. Não porque o objeto em si seja o foco principal, mas porque o ato revela uma ruptura na forma como a pessoa reconhece o limite entre o que lhe pertence e o que não lhe pertence. Mas o ponto mais profundo, que é trazido com muita força, é que esse tipo de ação não acontece sem um efeito interno correspondente. Para que alguém consiga tomar aquilo que não é seu, é necessário que algo seja desativado dentro dela. A capacidade de sentir o outro. Sensibilidade. E aqui entra um dos conceitos mais importantes que foram apresentados, o enfraquecimento da empatia. Na linguagem da matriz textual, isso é descrito como uma mancha no nível dos atributos de caráter humano, que representa exatamente essa capacidade de equilibrar, de sentir, de reconhecer o outro como alguém distinto e digno de consideração. Quando essa dimensão é afetada, a pessoa não apenas age de forma diferente, ela passa a sentir de forma diferente.
Isso significa que o roubo não apenas prejudica externamente, mas reconfigura internamente. A pessoa se torna progressivamente menos sensível, menos capaz de perceber o impacto das suas ações, menos conectada com a experiência do outro. E isso cria um ciclo. Quanto mais essa sensibilidade diminui, mais fácil se torna repetir o mesmo tipo de interferência. E com o tempo, isso deixa de ser um evento isolado e passa a se tornar um padrão. A relação com o outro deixa de ser mediada por reconhecimento e passa a ser mediada por conveniência. O outro deixa de ser percebido como alguém com um lugar próprio e passa a ser tratado como algo que pode ser acessado, utilizado ou deslocado. E é nesse ponto que o impacto deixa de ser individual e passa a se tornar coletivo. Porque quando esse tipo de comportamento se torna recorrente em uma sociedade, ele não apenas afeta relações específicas, mas começa a comprometer a própria base que sustenta a convivência. A confiança deixa de ser um elemento estável, a responsabilidade se enfraquece e aquilo que deveria garantir equilíbrio entre as pessoas passa a operar de forma instável. A matriz textual aprofunda ainda mais esse ponto ao mostrar que essa interferência não se limita ao plano visível. Existe um efeito que se estende ao próprio fluxo da realidade, afetando aquilo que é produzido e transmitido ao longo do tempo. Quando o roubo se torna recorrente, ele não apenas revela uma falha, mas contribui para a formação de uma realidade em que a empatia é reduzida, em que a sensibilidade ao outro é enfraquecida, em que as relações passam a ser cada vez mais marcadas por desconexão. E isso ajuda a explicar por que determinadas estruturas sociais entram em colapso não apenas por falta de recursos, mas por falta de sensibilidade. Porque quando essa dimensão é comprometida, o problema não está apenas no que é feito, mas no fato de que já não existe uma base interna capaz de sustentar relações equilibradas. E nesse sentido, a quinta lei não aparece como uma regra isolada, mas como o ponto em que todo o processo anterior se torna visível. Quando a referência foi deslocada, a percepção foi afetada. Quando a forma de união foi desorganizada. E quando essa desorganização se estabelece, ela inevitavelmente alcança o outro, transformando a forma como a pessoa se posiciona dentro da realidade da sociedade. O que começou como um deslocamento quase imperceptível, termina aqui como uma alteração concreta na forma como a realidade coletiva se organiza. E é por isso que esse ponto final não trata apenas de comportamento, ele trata daquilo que sustenta ou deixa de sustentar a própria possibilidade de convivência humana.